Muito bem, meus queridos, amados irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos ler hoje o capítulo inteiro de Daniel 6. É necessário para a gente poder compreender o contexto, é necessário para a gente poder sair daqui dizendo, aprendi um pouco mais da Bíblia. Esse é um dos capítulos mais emblemáticos da Bíblia e ele tem uma razão de ser, de nós estarmos aqui falando com ele hoje. Nós achamos? Não senti muita confiança em vocês. Daniel capítulo 6. Amém. Não senti, quero sentir firmeza. Dizer, pá, cheio. Abram suas Bíblias, liguem seus celulares. E nós vamos ler Daniel capítulo 6. O capítulo inteiro nós vamos ler. Eu vou ler para você. Talvez na sua Bíblia esteja um pouquinho diferente a versão, mas tu releva, vai lendo aí. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. O rei Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que ele seja relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei Daniel, um dos exilados de Judá não te dá ouvidos, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. Como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus a quem você serve continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu próprio anel selo, com os anéis dos nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz aflita. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca do leão. Eles não fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele havia confiado no seu Deus.
E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e o despedaçaram inteiramente. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Eis aqui a palavra de Deus. Eu sinto falta disso, de ler Bíblia assim, dessa maneira, e você olhar com essa cara e dizer assim para mim: tem um monte de dúvidas. Parabéns, você é um leitor da Bíblia como todo mundo. Existem inúmeras dúvidas sobre esse texto, existem inúmeras dúvidas sobre as histórias bíblicas, e nós vamos conversar sobre cada uma delas. A primeira dúvida que você pode ter sobre esse texto é perguntar: que raio é um sátrapa? Meu chapéu, que palavra é essa? Sátrapa é uma palavra, é um cargo que existia naquela época, que traduzido para nós seria um governador, podia ser um administrador, poderia ser alguém responsável, alguém com poder, um cargo sobre outras pessoas. Então é importante você saber, quando fala sátrapas, que o rei achou por bem dividir o seu império para que pessoas estivessem cuidando dele. E Daniel foi um desses camaradas. Outra dúvida que as pessoas têm sobre esse texto, que a gente pode olhar, é ver o rei receber adoração. Você pode olhar e dizer assim: como é que pode um rei receber adoração? O que esse cara tinha na cabeça? Mas na antiguidade, no tempo do Antigo Testamento, era bem comum. Os camaradas eram tão, era tanta arrogância, que para eles não bastava ser chamados de reis, eles queriam ser deuses. No faraó, no Egito, é muito comum isso. O faraó é considerado entre os viventes como um representante de Deus. Ele é um ser divino. Então na antiguidade era muito comum isso, os reis serem considerados deuses. Então as pessoas literalmente deviam prestar adoração. Então é interessante você ver isso, já puxa vida. O camarada quer a adoração do povo. Outra questão aqui que a gente olha aqui, que é bem interessante, é a condenação, cova dos leões, né? Onde estavam os direitos humanos para julgar o Daniel. Infelizmente não existia ainda. Nós estamos lidando com o Antigo Testamento, que é um povo bruto. Você percebe aqui a brutalidade desse povo aqui. Era tudo no fio do bigode, na espada, olhou, não gostei, já tomava a espadada. Era um povo grosso, era um povo muito brabo, era um povo de coração duro. Várias vezes Deus se refere a este povo como povo de dura serviço, de duro coração. Então leis brutas esse povo tinha para conseguirem se organizar. Claro que aqui a gente está falando de outros povos. Aqui, esse contexto aqui não é o povo de Deus, é o povo dos persas, é onde Daniel está no exílio babilônico. Nós vamos falar mais daqui um pouquinho sobre isso. E por último, a lei desses caras é tão horrível que você percebe que depois que Daniel é salvo, os caras colocam a família inteira dos outros na cova dos leões. Não te chamou a atenção de dizer: poxa vida, cara. Foram os camaradas que tramaram contra Daniel, foi a sua família inteira foi colocada. Mas que brutalidade isso! Isso é um contexto cultural muito específico daquela época, principalmente nos povos longe de Deus. No caso, o homem era a autoridade do lar de tal maneira que a religião que o cara seguisse, a mulher e os filhos iam seguir também, e seguiam mesmo. E nós temos uma questão de inocência que não existia naquela época. Para nós, a gente vê uma criança de 12 anos e diz: nossa, ele é inocente. Naquela época as pessoas se davam em casamento em 12 anos, 13 anos. As pessoas já estavam na roça trabalhando. Eram pessoas já que botavam espadas na mão, lutavam, eram maldosos. Não existia hoje o que existe como infância. Não existe esse tempo de cuidar dos pequenos como existia. Esse povo do Antigo Testamento é bruto. E Daniel é um homem de Deus e está no meio desse povo bruto. E sofre no meio desse povo. Então, dado esses contextos aqui, mais um é necessário para a gente entender que raio está acontecendo aqui nesse local. Bom, a história do Antigo Testamento é muito rica. É uma história que é colocada como Deus chamando um homem chamado Abraão, dizendo: Abraão, tu vais ser pai de uma grande multidão. E esse povo se desenrola de tal maneira que um dia Deus vai chegar para eles dizer: eu vou levar vocês para uma terra onde vocês vão ser livres, uma terra gigantesca chamada Canaã.
E lá vocês vão se expandirem. Mas por favor, povo, me ouçam, me busquem, porque senão as coisas não vão funcionar. Se vocês dobrarem o coração de vocês para outros deuses, vai dar problema. Se vocês não seguirem as minhas leis, vai dar problema. Vocês vão perder a força, vocês vão perder a moral. O segredo de vocês é vocês andarem comigo. Vocês não são bons, vocês não são melhores do que os outros, no sentido de serem melhores filhos fisiologicamente, de vocês serem mais espertos. Não, o segredo de vocês é vocês andarem comigo. E eu quero que vocês, todos os outros povos olhem para vocês e vejam a mim. E vocês proclamem a todos os povos quem eu sou. Era assim no Antigo Testamento. Deu certo isso? Não. O povo era de coração duro, endurecido. Esse povo cresceu, se multiplicou e se afastou de Deus. E aí Deus usou vários profetas para pregar, olha, vai dar problema. Deus vai pesar a mão sobre vocês, por vocês estarem envolvidos com esse tipo de sujeira que a gente vê aqui. Gente, eu vejo esse texto aqui, parece que está falando do Brasil. É corrupção, é fofoca, é trama, parece novela esse capítulo. É um contra o outro, e fazenda, e gente sórdida. E aí o povo envolvido nesse meio, e Deus falou, vou julgar esse povo. Até que um dia esse julgamento chega, Deus envia a Babilônia, que é uma outra nação, e invade o povo de Israel e faz uma grande desolação. E pega os sobreviventes e leva para lá, para a Babilônia. E nesse local aqui chamado Babilônia, está alguns sobreviventes. E algum desses sobreviventes é o Daniel. Então Daniel é um sobrevivente de um povo de coração endurecido, um povo que ele viu seu povo não buscar a Deus, ele viu seu povo não dar bola para as palavras de Deus, viu Deus julgar o seu povo e agora ele está numa nação estrangeira, sozinho, sem amigos, mas o coração dele busca a Deus. Nós não sabemos como ele faz isso. E na verdade isso aqui deve ser uma grande motivação para nós, né? Nós somos seres que desistimos tão fáceis, tão fácil. Qualquer coisa a gente desiste, quebra, a gente se quebra muito fácil. Olha só o Daniel aqui sozinho, num país diferente, com outra linguagem, totalmente diferente, deuses diferentes sendo adorados ali. Imagina a pressão e a tristeza de Daniel. Mas qual que é a atitude que Daniel tem no seu dia a dia? Ali o texto fala, ele agradece a Deus, ele mantém um relacionamento com Deus, mesmo nas piores condições possíveis. E eu queria perguntar se você consegue fazer isso hoje. Se você consegue manter fidelidade, você consegue manter um relacionamento com Deus nas situações adversas da sua vida. Daniel dá um exemplo muito legal aqui. Ele não estava orando pelo que precisava, como a gente é. A Bíblia fala claramente que é uma marca de Daniel. Daniel é conhecido por ser o camarada que ora 3 vezes por dia para o seu Deus. Tanto é que fizeram uma trama de novela contra ele aqui. Fizeram uma trama, Daniel é um camarada diferenciado. E esse relacionamento com Daniel, com Deus, é tão notório, que essa é uma coisa que eu fico perguntando. Se você pegar o censo do IBGE, gente, nós somos maioria de evangélicos no Brasil. Mas onde é que está essa maioria que eu não vejo? Pô, se são 50% de evangélicos a mais, pô, nós deveríamos ser o povo que mais mantém seus casamentos, nós deveríamos ser o povo que mais ama o próximo, nós deveríamos ser um povo que já erradicou a pobreza no Brasil, nós deveríamos ser um povo envolvido com questões sociais, nós deveríamos ser um povo totalmente diferente, mas não é isso que eu vejo. A gente liga a TV e a cada dia crescente o número de maldade, ou seja, são evangélicos nominais, de nome, que não fazem diferença nenhuma no nosso Brasil. Sinceramente, gente, a maioria de nós não faz diferença. Nós não fazemos diferença. Nós não estamos impondo o nosso estilo aonde nós estamos vindo. Não no sentido de goela abaixo, mas pela nossa maneira de viver, devia deixar uma marca. Pega, por exemplo, você ser um camarada que ama a Deus, que ama Jesus. Isso causa uma marca nas pessoas que vão dizer, olha, você vai em igreja? Eu nem acredito mais em igreja. Mas você diz, não, eu vou, gosto. E aí, o que tu fez no feriado ontem, de sexta até sábado e domingo? Qual baile? Foi no baile? Não, eu fui no culto. E você falando com sorriso, fui no culto. Diz, para, tu é louco, camarada. Além de tu ir no culto, tu tá sorrindo como se parece que foi uma coisa boa. Diz, mas foi bom mesmo. Eu fui lá, foi bom, eu falei com Deus. Foi joia. Gente, isso deixa uma marca nas pessoas. Isso é uma coisa muito interessante. Daniel deixou uma marca. A maneira como Daniel vive deixa uma marca muito interessante. Só que o que eu acho bonito de Daniel é essa adversidade que ele está passando.
Ele tinha tudo para jogar a toalha, dizer: Deus me abandonou, eu não quero saber de Deus. Olha o que acontece comigo. Olha o que acontece, tipo, tô aqui, tô sozinho, tô sem amigo nenhum, tô num povo estrangeiro, sou pressionado todos os dias, não tenho ajuda de ninguém. Aí, para completar o brick, para completar a história, ainda tramam contra mim. Deus deixa tramarem contra mim. Onde é que estava Deus que me deixou colocar ele nessa cova? Para terminar assim, ó, fechar a semana, Daniel jogado na cova, gente. Eu conheço muita gente que por muito menos estaria revoltadíssimo com Deus. Conheço muita gente que teria uma mágoa tão grande a ponto de nunca mais olhar para Jesus. E a gente vê Daniel firme. A gente vê Daniel, acontece a notícia, acontece por Daniel dizer: pô, Deus, o Senhor não me dá uma folga. Onde é que está o Senhor que não me dá uma folga? E a gente vê que Daniel faz o quê? Ele larga tudo. Quando ele ouviu a notícia, você lê aí no texto, ele foi falar com Deus. Qual que é a tua atitude diante das adversidades? Você corre para longe de Deus? Você corre para longe, você corre para sua cama, para o seu sofá e diz: é por isso que eu vou ficar um mês. Vou ficar um mês longe da igreja, para deixar Deus de castigo, para mostrar para Ele que não se faz isso comigo. Conhece gente que deixa Deus de castigo, gente, por incrível que pareça. Eu parei de orar, parei de ler a Bíblia, parei de ficar firme. A gente está aí dando um duro danado, Deus não faz nada. Tipo, parece que está dando uma lição em Deus. Deus, o Senhor vai sentir falta de mim na igreja, o Senhor vai sentir falta. Quem mandou o Senhor pesar a mão sobre mim? Cara, é interessante como Daniel age, porque ele ouve uma bomba, a vida dele é esfacelada de tristeza. E aí vem mais uma, bam, mais gigantesca. Quem não se prostrar diante do rei Dário, que ficou doido e agora acha que é Deus, vai ser lançado numa cova. Imagina Daniel, pronto, era o que faltava. Eu não sei quantas vezes você já falou essa frase: não faltava mais nada, completou o dia, tá bom, completou, terminou. O dia começou ruim, mas agora você pensa, compara o teu dia com o dia do Daniel. Compara o teu dia, meu querido, com o dia do Daniel. E Daniel é um exemplo para nós de alguém que persevera. Eu queria que você tivesse a fé do Daniel. Eu quero ter a fé do Daniel. Eu quero ter essa fé. Quando as coisas horríveis acontecem, ele vai na presença de Jesus, na presença de Deus, porque é lá que as coisas se resolvem. E é muito interessante que o mundo onde a gente vive é mau. Gente, você se ilude com esse mundo ainda. Você se ilude com os teus amigos, com os teus briques, com os teus negócios, com os teus sonhos. Daniel é um claro exemplo de que olha o que está acontecendo. Imagina se Daniel colocasse a alegria e a esperança dele nessa promoção de trabalho que ele ganhou do rei agora. O rei olha para Daniel e fala: você vai ser um trabalhador meu agora, Daniel. Tu é bom, Daniel. E aí o Daniel: finalmente as coisas deram certo. Finalmente as coisas começaram a andar para frente. Daniel recebe um trabalho, agora ele é administrador e ele é bom, porque ele é honesto. Isso aqui falta, né? O pessoal quer bênçãos de Deus, o pessoal quer ser reconhecido, mas Daniel mostra que ele não é negligente e ele trabalha duro pra caramba. Ele faz o trabalho dele. E obviamente que não tem outra história, ele vai ser reconhecido porque ele é bom. Por mais que divino seja a alegria de Daniel, Daniel trabalha bem, ele é responsável. Então é muito triste, muitas vezes nós vemos ao nosso redor as pessoas não sendo excelentes nas suas funções. E aí ficam tristes porque não são abençoadas com promoções, não são bem vistas no seu trabalho. Daniel era bem visto pelo seu maior inimigo, que depois se tornou, que era o rei. É muito importante você entender que se Daniel tivesse colocado a esperança dele no trabalho, ele teria uma decepção muito grande. Agora sim a coisa andou, agora tem um baita de um trabalho, agora eu sou governador. O que aconteceu com ele? Gente, o mundo onde você está pisa é sujo. Daniel lembrou disso rapidinho. Daniel cresceu um pouco, o que aconteceu com o mundo maravilhoso que ele vive? Prontamente, pessoas ficaram com inveja, pessoas ficaram com ciúmes, miraram Daniel, fizeram uma trama de novela ali com ele. Vamos tirar esse cara daí. Se você coloca a tua esperança no mundo, espere disso aqui para menos. Gente, esse mundo é podre, é sujo. É difícil confiar nas pessoas hoje. É difícil. E aí as pessoas querem desistir de Jesus. Se com Jesus está ruim, lá fora está pior, gente. Está difícil. É isso que a gente encontra. Os parceiros de trabalho de Daniel se levantam contra ele. Eu não sei se você já sofreu essa dor de pessoas amigas te apunhalarem pelas costas. Daniel sofreu. E aí poderia ser já aí o final. Podia Daniel desistir? Não, ele não desiste. Tomou uma apunhalada nas costas, mas ele não desiste. Ele continua bem. Seus colegas de trabalho passam a rasteira nele. Bonito.
E aí fazem um plano. Eles usam uma legislação para fazer o rei fazer toda uma trama que maligna, que vem de Satanás, ou vem disso aqui, uma trama diabólica para derrubar Daniel. Eles conseguem derrubar Daniel? Não conseguem. Eles não conseguem. Daniel era inocente. E mais importante de tudo isso, gente, é que o Daniel não quebra sob pressão. Tipo assim, foi dada a sentença. Quem não se dobrar diante de mim, vai acontecer o quê? Cova dos leões. Qual que é a atitude de Daniel? Que venha a cova. Que venha a cova. Eu continuo fiel. Mas eu fico muito triste porque eu sei que muitos de vocês, eu sei que muitos de São Gonzaga, eu sei que muitos de vocês se dobrariam para o rei Dário. Eu sei que muitos de vocês não iriam optar pela cova. Daniel, ao orar, ele declara a sentença. Que venha a cova. Eu não deixo de dobrar para o meu Deus. Eu não deixo de buscar. Eu tenho valores e princípios. Eu amo a Deus em primeiro lugar. E o que Deus tiver para mim, eu vou até o final. Eu não desisto de Deus. Eu não desisto de Jesus e não desisto dos mandamentos de Jesus para a minha vida. Só que eu fico triste porque os evangélicos de hoje, os cristãos de hoje, eles estão optando pelo rei Dário. Na hora que aperta, que dói em nós, a gente desiste de Jesus. É aquela velha frase, não tem como. Eu acho que Deus não ia querer minha infelicidade. Essa é a frase que todo mundo fala. E aí você usa essa desculpa para fazer o que você quiser. Para você pecar o quanto você quiser, se você desculpa, não deu, né? Assim não, complicou. Pô, eu tenho que ser fiel, eu tenho que buscar o Senhor, eu tenho que me manter, eu tenho que buscar a Deus. Complicou, assim não dá. Deus sabe que não tem como. Daniel escolheu a cova. O que você escolheria? O que você hoje escolheria? Quando as pressões vêm sobre você, o que é que você escolhe? A palavra de Deus é muito clara para falar para nós que o discípulo de Jesus é conhecido pelos frutos. E um dos frutos mais belos é o fruto da dor. Quando a dor vem até nós, a pressão vem até nós, a gente mostra o fruto de que a gente é cristão. Quem é você quando as lutas batem? Daniel bateu no peito e disse: eu sou filho de Deus. Que venha a cova. Que venha a cova. Ele não para, ele não desiste, ele é imparável. A fé de Daniel está no Senhor. E a sua fé está onde, meu? Aonde está a tua fé hoje? E a cova, ela é perigosa, gente. Só que eu acho lindo nesse texto é que não mostra como foi a cova. Sabe, podia dar um relato. Tipo assim, a oração de Daniel: ó Senhor, o leão está vindo, te apressa. Podia ser algo assim. Podia contar, e Daniel, desesperado, olhou e disse: Deus, assim não dá. Gente, não fala nada, fica uma curiosidade. Eu queria ter uma câmera para ver o que Daniel fez. Como é que o Daniel interteu? Levou um novelo de lã para interter aquele leão? O que ele fez? Não fala para nós. Eu acho que tem um propósito muito específico o texto não mostrar. Porque nesse momento, a história está sobre outro personagem. Está sobre o rei. Está sobre o rei. O rei de Daniel é um camarada que não é cristão. E ele subiu à loucura de querer ser Deus. Então, ao nosso ver, um camarada que não tinha mais solução. Só que a história começa a olhar do rei e dizer assim: puxa vida, o Daniel é um bom funcionário. Eu não queria perder Daniel. Daniel é um cara legal, diferenciado, ele é bom. Eu não queria perder ele. E começa a mostrar a tristeza do rei de tal maneira de perder Daniel que ele tenta mudar a lei. Mas não dá para mudar, ele legislou, não dá para mudar. E aí mostra o retrato do rei. Não consegue dormir, aflito, cansado, nervoso, entristecido. Esse é o relato das pessoas sem Deus. O mundo sem Deus é assim: aflito, cansado, temeroso, sem esperança. E o mundo com Jesus é o mundo de Daniel. Eu acredito que o texto não mostra nada, porque mostra que nada aconteceu. Daniel estava em paz. Daniel estava em paz, ele entrou lá, deve ter vivido normalmente, deve ter dormido, deve ter descansado. Daniel estava em paz, no meio de todo aquele caos. E esse é o maior presente que Deus nos dá. Daniel não ganhou isso do nada. Daniel tinha um relacionamento com Deus tão grande, que eu imagino que Daniel chegou naquela cova, o que ele fez? Confiou no Senhor. Essa é uma marca da pessoa que busca o Senhor. Paz no meio da cova dos leões. Se você hoje está numa cova dos leões, você tem duas maneiras de estar hoje. Você pode estar aflito, cansado. Você pode estar nervoso, pensando no dia de amanhã. Ou você pode ter a fé de Daniel
e descansar no Senhor, sabendo que Ele está no controle. Eu imagino Daniel já tinha passado outras provações. Tem um texto muito famoso de Daniel, onde outro rei ameaça jogar os amigos de Daniel na fornalha, e a resposta desse povo é: se for preciso ir para a fornalha, a gente vai. Ou seja, se for para morrer com Jesus, que a gente morra. Daniel tem a mesma postura aqui agora. Daniel tem a mesma postura de dizer: que venha a cova. Se eu precisar morrer, que eu morra, mas eu não vou desistir de Jesus. E eu acho que é principalmente o ensinamento maior desse texto é a paz que Daniel tem no meio de todas as suas batalhas. E eu pergunto a você, você tem essa paz hoje? Você está perdendo o melhor de Deus, que é a paz. Talvez a sua vida esteja cheia de lutas, você esteja esgotado. Bom, esgotado estava Daniel, vamos concordar. Daniel estava esgotado, Daniel estava em crise depressiva, profunda, aguda, deveria estar enlouquecido, porque estava sozinho, cansado, ferido, machucado, traído, desenganado, confiou em Deus e ganhou uma cova. Tinha tudo para abandonar. E o que ele faz? Se mantém firme, busca o Senhor e tem paz no coração, sabendo que Deus está cuidando dele. Essa é a fé de Jesus que eu sinto falta no povo. Agora você imagina as pessoas encontrarem cristãos assim, que estão com tudo explodindo e a paz reinando. Gente, isso deixa uma marca muito grande no mundo. Eu sinto falta dessa marca. Eu sinto falta dessa fé que Daniel tem, que transforma numa grande paz. Eu não sei que luta você está passando hoje. Não sei se é uma cova, talvez você vai calcular e dizer: é uma covinha que eu estou passando perto que Daniel passou. Mas o ensinamento aqui é claro. O segredo de Daniel é o costume que ele tinha de buscar em Deus a sua força. E nós buscamos forças nas nossas mãos. O rei procurou força nas suas mãos, mas não podia. O rei ficou impotente diante das leis que ele criou. Mas Daniel estava com a presença do Criador dos céus e da terra. Eu não sei se você quer ser o rei nessa história. Aflito, ansioso, cansado, sem esperança. Ou se você quer ser Daniel nessa história. Eu quero ser Daniel. Eu quero ser Daniel. Eu quero ter uma fé assim. Para mim essa é a fé que Jesus nos ensina a ter. É essa fé. E ela está disponível para você hoje. Você está perguntando, sabe que se você teve um dia do cão hoje, não sei se você teve um dia do cão, talvez você teve um dia muito ruim. Você perdeu de ter um dia de paz na presença do Senhor. Por falta de confiança no Senhor. Por falta de derramar o teu coração na presença do Senhor, como Daniel faz. Daniel nos ensina a ter paz. Daniel nos ensina a ter fé. Por que você está perdendo tempo? Vai buscar a fé de Daniel. Vai buscar a paz que Daniel teve. E se alegre com o fato maravilhoso de que Deus honra Daniel. Daniel podia ter morrido e a mensagem não mudaria nada. Daniel foi fiel até o fim. Mas Deus, ele é tão grandioso que ele resolve fazer um milagre aqui. Ele deixa Daniel vivo. Ele deixa Daniel vivo para mostrar para todos. Era necessário para aquele povo daquela época ver que o nosso Deus não está morto. O nosso Deus é superior ao rei. O nosso Deus é superior às leis humanas. O nosso Deus é maior. E sabe o que eu acho? Que São Luís Gonzaga precisa ver isso também. E ele quer usar a nossa vida para fazer isso. Os teus vizinhos estão precisando disso também. E eles vão ver isso quando você se posicionar e ter a fé de Daniel. Deus é um Deus de livramentos, gente. Deus nos livra. Eu tenho certeza que se você é cristão, Deus já fez altos livramentos na sua vida. Deus fez grandes livramentos na sua vida. Deus te protegeu em inúmeros momentos. Deus cuidou de você. Isso é para continuar, gente. Deus é o nosso Deus. Talvez hoje você esteja reclamando de Deus pela quantidade de brigas e lutas e pressões. Eu queria que você mudasse hoje o interruptor e dissesse: eu vou passar a ser um homem como Daniel. Vou ser conhecido pelas pessoas por ser um homem que tem um relacionamento, por ser uma mulher que tem relacionamento. Eu quero que você ore, eu quero que você louve ao Senhor, eu quero que você tenha uma vida diferente. Eu desafio você essa semana a parar de reclamar das covas que Deus te colocou, porque Daniel não reclamou. Daniel estava pior que nós, ou se estava, mas ele se manteve firme. Eu queria que você passasse essa semana um desafio, sem reclamar da cova, aceitar a cova que Deus te colocou e dizer: Deus,
Quem sabe isso aqui seja para a honra e glória do teu nome, essa cova. Então que venha a cova. Eu vou lutar. Que venha o leão. Vou enfrentar a soco esse leão. Que venha. E se eu precisar morrer, que seja, eu vou cair firme no Senhor. Eu vou ir até o final. Se terminar em eu perder meu emprego, se terminar com muitas lutas, se terminar em amizades terminadas, se terminar em decisões difíceis sendo tomadas, em dinheiro perdido, que seja, você fez isso com o Senhor. Mas quem sabe Deus não demonstra a mão milagrosa dele e coisas acontecem? Quem sabe Deus não dá a alegria de ver você em mais um livramento e você dizer, valeu a pena, Deus me livrou da cova. Você crê que Deus pode livrar você? Só que infelizmente Deus não livra da cova, gente. Deus livra lá dentro, lá na cova. Eu queria que você soubesse disso. Deus é famoso por livrar lá dentro. Por que ele faz isso com Daniel? Porque Daniel é um homem que Deus separou. Se Deus colocou você em covas difíceis, Ele tem planos importantes para você. Deus tem histórias para fazer na sua vida. Se Deus está preparando você e Deus jogou você no mar da luta, lá no meio da cova, é porque Ele tem planos para você, Ele está preparando você. Daniel foi dono de revelações incríveis. Se você ler Daniel para frente desse texto, você vai ver Daniel com sonhos, revelações sobre o futuro interessantíssimas. Mas Deus preparou o coração do Daniel para ele ter essa humildade e ter essa confiança em Deus. Quem sabe Deus não quer usar você para mudar o mundo ao seu redor. E é por isso que Ele colocou você na cova. Esses leões vão afiar a sua vida. Esses leões vão afiar e preparar você para a luta que está por vir. Eu queria que você hoje tomasse uma atitude diferente. Dissesse, Deus, vou parar de fugir da cova, vou parar de reclamar dela. Eu vou enfrentar ela, eu vou entrar dentro dela. E se o Senhor quiser me livrar, glória seja dada a Ti. Senão eu prometo que eu não vou desistir. Eu prometo que eu vou enfrentar ela até o final. Eu queria que essa fosse a tua postura agora nesse momento. Que você fechasse os teus olhos. Eu queria que você fechasse os teus olhos.